Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro e hoje iremos fazer mais exercício, dessa vez sobre raiz de uma função. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu preparei, que eu produzi trabalhando esse tema, aqui vai aparecer um card, você clica e vai ser direcionado para esse vídeo. É importantíssimo que você o veja antes de trabalharmos com esse conhecimento, tá bom? Então, sem mais conversa, vem calcular. Pessoal, vejam bem, hoje a gente vai trabalhar, como já foi dito, o tópico raiz de uma função. Então vamos aqui, olha só. Antes de mais nada, a raiz de uma função é um valor que você vai substituir no lugar da variável da sua função e quando você fizer as operações com aqueles termos da função, o resultado tem que dar zero. É por isso que a raiz ela também é chamada de zero da função, ok? Então vem cá comigo, olha só o primeiro problema. Verifique quais das alternativas abaixo fornecem as raízes, né, das funções f de x igual a 3x menos 6 e g de x igual a 2x ao quadrado menos 32, respectivamente. Ora, ele quer que nós temos aqui, ó, três ternas, né? Três ternas aqui, ó. A letra A, letra B e letra C nos fornece três valores. Quando ele fala respectivamente, é porque esse primeiro valor aqui, ó, esse primeiro valor, esse primeiro valor, esse primeiro valor, a gente tem que verificar se eles serão raízes dessa primeira função. E os outros dois valores, pessoal, ou seja, o 4 e o 8, o menos 4 e o 4, o menos 4 e o 1, ele quer que a gente verifique se eles são raízes da g de x. Por quê? O 4, o menos 4 e o 1, menos 4 e o 4, o 4 e o 8, porque eles devem ser raízes da g de x e não o 2 de cada alternativa dessa. Porque, pessoal, se a função é do segundo grau, ela vai ter duas respostas, duas raízes. Portanto, se ele fala respectivamente, é porque a primeira é da primeira função e as outras duas a gente vai verificar se pertence à segunda função, tá bom? Então, para isso, a gente vai substituir. Veja, eu vou analisar nesse primeiro caso aqui, ó, se o 2 ele é raiz da minha f de x. Então, eu vou colocar aqui a f de x, ó. No lugar da minha f de x, eu vou colocar o f de 2, ou seja, no lugar do x da minha função, eu vou colocar o 2 e o resultado, quando a gente fizer, tem que dar zero. Então, ó, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 menos 6. Vamos lá, então f de 2 vai ser igual ao quê? Ó, 3 vezes 2, 6 menos 6, 0. Opa! Olha, eu coloquei o 2 no lugar do x da minha f de x e o resultado deu 0. Portanto, eu posso afirmar que o 2 é sim raiz da f de x. Agora vamos verificar se o 4 e o 8 são raízes da g de x. Então vamos logo para o g de 4. Substituindo o 4 na minha g de x, então vai ficar assim, ó. 2 vezes 4 ao quadrado menos 32. Vamos fazer aqui as operações, ó. Então, g de 4 será igual a 2, que multiplica 4 ao quadrado, 16, menos 32. Logo, vamos ver se a nossa g de 4 vai dar 0, né? 2 vezes 16, 32. Vamos repetir o 32. Opa! 32 menos 32 deu 0. Isso significa o quê, galerinha? Que na minha g de x, eu coloquei o 4 no lugar do x e o resultado deu 0. Logo, eu posso afirmar que o 4 é raiz da minha g de x. Vamos verificar se o 8 também é raiz da g de x. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Então, vê bem. Eu vou colocar aqui g de 8. Então, vai ficar 2 vezes 8 ao quadrado menos 32. Logo, g de 8 será igual a 2 vezes 8 ao quadrado, 64, menos 32. G de 8 será igual a 2 vezes 64 vai dar 128, menos 32. Ora,
Isso aqui, 128 menos 32 vai dar 96. Bien, bien, bien. Ou seja, eu substituí na minha g de x o x pelo 8 e no final das contas deu 96, não deu zero. Isso significa que o 8 não é raiz da minha g de x. Logo, essa letra A ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque falhou no 8. O 8 não é raiz da minha g de x, tá bom? Vamos calcular aqui a letra B, perdão. Só que na letra B ele diz que é 2 para f, a gente já constatou aqui que o 2 é raiz da f, então a gente não precisa calcular. O 4 a gente já calculou aqui para g de x, ó. G de 4, a gente constatou que o 4 é raiz da g de x. Só falta a gente fazer o para o menos 4, tá bom? Então eu vou calcular a minha g de menos 4 para ver se eu constato que ela é raiz. Então vamos lá, vamos fazer um cantinho aqui bem pequenininho, tá? G de menos 4. Vai ficar como? Vai ficar 2 vezes menos 4 ao quadrado menos 32. Logo, G de menos 4 será igual a 2 vezes menos 4 ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, e menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, menos 32. Logo, G de menos 4 será igual a 2 vezes 36 dá 32, menos 32. Então, a gente chega na conclusão que a G de menos 4 vai dar 0. Opa! Espera aí. Se o menos 4 no lugar da minha G de x, no lugar do x da minha G de x deu 0, é porque o menos 4 é raiz da minha G de x. Então, a alternativa correta realmente é a nossa letra B. Por quê? Porque o 2 ele foi raiz da minha primeira função, do primeiro grau, e o menos 4 e o 4 foram raízes da minha G de x. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, tá bom? Vamos para o exercício 2. Ele nos diz assim, ó. Dada a função f de x igual a 2xa menos 4, determine o valor de a para que a raiz de f seja menos 2. Pessoal, essa questão está querendo que a gente calcule o valor do a. Mas ele dá uma condição. Ele diz assim, ó, determine o valor do a, mas esse valor tem que ser calculado, porém, o menos 2 tem que ser raiz dessa função. Se ele está querendo que o menos 2 seja raiz, então a gente tem que pensar no seguinte, pô, se ele quer que o menos 2 seja raiz, eu jogo o menos 2 no lugar do x e o resultado tem que dar 0. Olha só como ficaria. Eu vou pegar aqui minha função, ó, f de x igual a 2 vezes x vezes a, menos 4. Olha o que é o meu raciocínio aqui, ó. Se o menos 2 tem que ser raiz, então a raiz vai no lugar da variável da função, ou seja, no lugar do meu x aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o meu x vai ser a minha raiz, menos 2 vezes a, menos 4. Não substituir o x pelo menos 2? Sim. Agora eu sou obrigado, se eu substituir o x pelo menos 2 e a questão está dizendo que o menos 2 é raiz, então eu sou obrigado a dizer que o resultado aqui, ó, vai ter que ser 0. E é isso que a raiz faz. É por isso que ela é chamada de zero da função. Então, olha, resolvendo aqui, ó, 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes a, menos 4a, e vou repetir o menos 4. Joga esse cara para o lado de cá, tá bom? Como o 0 ele é um elemento neutro numa soma ou subtração, então eu só vou jogar o 4 para o lado de cá, vai ficar positivo, né? Porque eu troquei de membro. A grosso modo a gente fala assim. E o menos 4 eu deixo no jeito que está no outro lado mesmo. A equação do primeiro grau, a é igual a menos 4 dividido por 4. A vai ser igual a 4 por 4, vai dar 1. E menos por mais, menos, né? Sinais diferentes na divisão, o resultado vai ser menos. Então, pessoal, tá aí. Acabou a minha questão. Ou seja, para que a minha raiz seja menos 2, então o a tem que ser menos 1. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos. Sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou fazer mais exercício e aí você vai ser avisado. Se você
clicar nas notificações, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima.